Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando aí de casa ou de qualquer outro lugar onde vocês estejam, através das redes sociais. Nosso abraço, nosso carinho, sintam-se presentes aqui também. De início, como é de nosso hábito, é sempre bom nós realizarmos aqueles instantes em que nos abstraímos ou buscamos nos abstrair do mundo material que nos cerca. Em que focamos a nossa mente na espiritualidade superior. Em que buscamos Deus como fonte de amor e de equilíbrio para este universo inteiro. Em que rogamos a Ele a necessária compreensão para o estudo que iremos iniciar nessa noite. E mais ainda que essa compreensão, ela possa, de tal maneira, afetar o nosso comportamento. Para que o nosso comportamento, assim, possa de pouco em pouco se converter em um instrumento de pacificação nosso e, consequentemente, da sociedade onde nós vivemos. Sintamos as energias benfeitoras reinantes neste lugar. Busquemos a companhia espiritual dos bons, daqueles melhores do que nós, mais sábios, e que aqui nos receberam com carinho, com afeto, vibrando de amor, no objetivo de que saiamos daqui melhor do que quando entramos. Que assim seja. Pessoal, seguinte, livro Obras Póstumas, Allan Kardec. E na semana anterior nós falamos a respeito dos anjos, estão lembrados? Falamos acerca das controvérsias sobre a existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Logo depois disso, todos nós sabemos que o livro Obras Póstumas ele é colocado na base de assuntos que às vezes um não está conectado com o outro. Vimos que quem organizou isso daqui não foi Allan Kardec. Esse livro foi lançado em 1890. Kardec desencarnou em 1869. Foi Ley-Marie. Então, alguns assuntos aqui não se conectam com outros. E alguns são até meio repetitivos. Por exemplo, depois do assunto anjos, vem o seguinte assunto aqui, ó. Causa e natureza da clarividência sonambúlica. Explicação do fenômeno da lucidez. Nós não vamos abordar isso aqui. Uai, Daniel, por que não? Porque quando nós falamos acerca das manifestações dos espíritos, explicamos alguma coisa a respeito de sonambulismo. E entramos, de certa forma, no assunto da lucidez, na causa e natureza da clarividência sonambúlica. Então nós não vamos fazer isso aqui hoje. Ficaria um pouco repetitivo. Então pulei isso daqui e nós vamos passar a falar hoje acerca da chamada segunda vista, ou dupla vista, ou vista espiritual, ou vista psíquica. É tudo a mesma coisa, tá? Ou clarividência, tudo a mesma coisa. Abordando especificamente o assunto conhecimento do futuro e as previsões, que é algo que sempre mexe muito com a gente, né? Quem nunca quis saber a respeito do futuro, o que vai acontecer, o que vai ser da minha vida, o que vai ser desse país, o que vai ser do planeta Terra, como será que estará o planeta daqui a 30 anos? Ou será que aquilo que eu estou fazendo hoje renderá bons frutos daqui a alguns meses? Então o assunto saber a respeito do futuro sempre chamou muita atenção dos seres humanos. E será que dá para fazer realmente isso daí? Como que Kardec explica o fenômeno da dupla vista ou vista espiritual? É o assunto para hoje, tá? Na semana seguinte, nós falaremos a respeito
da introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Claro que alguns termos aqui nós vamos buscar atualizar, né? Mas o assunto em si encerra de uma grande importância. Mas isso fica para a semana que vem. Vamos falar a respeito, então, da segunda vista, do conhecimento do futuro, das previsões, das predições. Bom, quando nós falamos a respeito de sonambulismo, nós descobrimos que o sonambulismo é um estado em que a alma separa-se do corpo, embora, logicamente, ainda fique vinculada a ele, só que é um desprendimento muito mais intenso do que aquele que é verificado no sono comum, nos sonhos. E no sonambulismo, a alma torna-se mais independente do corpo. Os liames, os laços magnéticos que unem alma e corpo físico ficam bem mais tênues e, portanto, o espírito pode adquirir capacidades que não tem quando está encerrado no corpo físico, vinculado mais inteiramente a ele. Vimos que o sonâmbulo, ele pode ter, por exemplo, acesso a conhecimentos que ele não tem quando ele está dentro do corpo. Vimos que ele pode, inclusive, julgar as coisas com maior lucidez. Vimos que ele pode ter acesso, inclusive, a conhecimentos relativos às coisas que virão. Isso tudo fora do corpo, né? Embora utilizando o próprio corpo como instrumento de manifestação, porque é isso que o sonâmbulo faz. Ele desloca-se do organismo físico e utiliza do seu organismo físico como se fosse um instrumento comum, qualquer. Mais ou menos, é como se ele fosse um espírito desencarnado atuando no corpo de um médium. É o que mais ou menos acontece no fenômeno do sonambulismo, que comporta diversos graus. Isso acontece nesse fenômeno. E Kardec inicia o estudo a respeito da segunda vista, falando justamente a respeito do sonambulismo, dessa forma que eu passei para vocês. E entrando no assunto segunda vista, porque ele fala o seguinte, olha, essas capacidades todas que o espírito tem, quando ele sai do corpo, não são dadas ao espírito, mas são manifestadas por ele, ou seja, é alguma coisa que ele já tem, que é dele, que só se manifesta dessa forma porque ele está desvinculado momentaneamente do corpo físico. Mas essas características podem também surgir, podem também aparecer quando o espírito se encontra dentro do corpo no estado de vigília, acordado. Então, todas aquelas capacidades que eu falei para você, de visão do futuro, visão do passado, visão das coisas que estão distantes, julgamento melhor das coisas presentes, também acontece com certas pessoas, quando elas estão no estado de vigília. E essa capacidade de manifestar essas coisas todas, dá-se o nome de segunda vista, ou dupla vista, certo? É o mesmo fenômeno do sonambulismo, só que os nomes mudam. No sonambulismo, o nome é clarividência. Dentro do corpo, o nome é segunda vista. Mas o fenômeno em si, rigorosamente, é a mesma coisa. Ok? Vamos definir, então? O que é a segunda vista? É a faculdade de ver as coisas que estão distantes, no espaço ou no tempo. É claro que a gente pode dilatar um pouco mais essa definição. Um indivíduo que julga as coisas do presente de uma maneira mais acertada, também pode ser incluído no ponto aí da segunda vista. Ou aquele indivíduo que tem percepções a respeito de outra pessoa, pressente o que a outra pessoa está sentindo, pressente o pensamento do outro indivíduo, ou tem ideias, intuições do que aquela pessoa tem em termos de saúde ou doença. Também a gente pode englobar tudo isso aí, a grosso modo, nesses fenômenos de clarividência ou de dupla vista. Então, como nós vimos, é uma série de fenômenos que todos eles têm por base o desdobramento, que é a saída da alma do corpo físico. Nossa,
eu posso ter isso? Você pode. E normalmente nós temos. Muitos num estado mais rudimentar e alguns num estado muito mais apurado. Mas são características que todos nós apresentamos. Em certas pessoas, essas características estão meio que dormentes. Em outras, mais rudimentares. Em outras, bem mais desenvolvidas. Né? Kardec continua dizendo o seguinte: quase nunca a segunda vista é permanente. Ela se produz espontaneamente na maioria dos casos, sem ser por efeito da vontade, provocando uma espécie de crise. Então, a pessoa que apresenta essa segunda vista, fisicamente falando, ela fica um pouco diferente. Sabe quando a pessoa está vendo alguma coisa, ou quando a pessoa está num estado especial, em que os olhos parece que estão enxergando sem ver, os olhos meio vidrados, meio nebulosos. É mais ou menos esse o estado físico de um indivíduo que apresenta o fenômeno da segunda vista. É um negócio tão comum para certas pessoas que muitos julgam isso perfeitamente natural, e na verdade mas pensam que todo mundo tem aquilo que ela tem. Penso que todo mundo tem as mesmas capacidades, tem as mesmas características. Né? E o que é mais interessante, que frequentemente, tudo aquilo que ela falou durante esse estado de crise passageira, ela esquece depois que volta ao estado normal. Kardec fala aqui, em estado rudimentar, dá o tato, a perspicácia, a segurança nos atos. Um pouco mais desenvolvida gera os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, ela tem acesso aos acontecimentos que ainda vão surgir. E no apogeu, no ápice, chega ao chamado estado de êxtase. Então, está aí, em rápidas pinceladas, o que é o fenômeno da segunda vista. Até aqui, alguém quer fazer alguma observação, perguntas, comentários a respeito disso que a gente acabou de comentar? Sim. Eu conheci uma pessoa aqui em Porto Alegre, Thomas, que acho que todo mundo conhece. Sim. Ele tinha um terceiro desenvolvido, a gente via. Qual a diferença desse terceiro olho e da segunda vista? Quando se fala terceiro olho, nada mais é do que um termo simbólico para indivíduos que têm alguma capacidade dita paranormal. Mas que nós sabemos que muitas dessas capacidades são capacidades anímicas, da própria alma encarnada, como sendo a segunda vista, ou pode ser uma capacidade mediúnica. Quando se fala em terceiro olho, é mais ou menos isso aí. Né? Por que se fala terceiro olho? Porque bem aqui, nessa região, lá no fundo do cérebro, existe uma glândula pequenininha do tamanho de uma ervilha chamada glândula pineal, que é a chamada glândula da vida mental, ou também a glândula da mediunidade. Né? Sabe-se que essa pineal, ela tem inúmeras funções na vida psíquica do indivíduo. Ela está muito bem envolvida nos fenômenos ditos mediúnicos. E é interessante que a pineal surge primeiramente em alguns tipos de animais, algumas espécies de animais, com uma função até mesmo visual, como receptora dos raios luminosos. Né? Mas que no ser humano ela ganha uma outra característica. Então, quando o indivíduo fala que tem uma terceira visão, tem um terceiro olho, diz respeito a essa glândula pineal. É alguma atividade paranormal que ela vai apresentar. Né? Não é à toa que os hindus gostam de colocar um pingente nessa região. É justamente isso daí para simbolizar a função psíquica dessa pessoa. Esse segundo olho é uma característica do corpo, da alma, ou tem um auxílio intermediário do mentor? O que vai acontecer é o seguinte: quando o fenômeno é de ordem anímica, é o próprio indivíduo que dá vazão a esse tipo de fenômeno. Na matéria mesmo. Né? Obviamente, fisicamente falando,
o indivíduo tem algumas reações, que daqui a pouco nós vamos comentar, mas que todos os fenômenos dizem respeito à alma encarnada. Quando o indivíduo sai do corpo e ele fornece os fenômenos do sonambulismo, aquilo ali é uma atividade anímica, porque não existe interferência de seres desencarnados. O indivíduo da segunda vista, quando ele está dentro do corpo e ele manifesta a segunda vista, quando ele vê a distância ou quando ele pressente o futuro, é uma característica dele, daquela alma encarnada. Agora, a partir do momento que existe a interferência de algum desencarnado, o fenômeno é misto. É um fenômeno mediúnico e anímico. Um exemplo, o sonâmbulo, quando ele sai do corpo, ele pode receber, por exemplo, a influência de um espírito desencarnado. E ali existe a conjugação dos fenômenos. Isso é muito comum. Um fenômeno anímico juntamente com um fenômeno mediúnico. Ok? Certinho? Quase sempre é espontâneo. Alguns acontecimentos, como calamidades, dificuldades, perigos iminentes, grandes comoções, podem despertar a segunda vista da pessoa, ou vista espiritual. Mas quase sempre é espontâneo. E Kardec fala o seguinte, sabe aquelas pessoas que falam que leem sorte? Né? Que jogam as cartas do tarô, ou que veem a sorte da pessoa, ou o futuro da pessoa na bola de cristal, ou que leem as linhas da mão, ou que vê a sorte do indivíduo na borra do café. Enfim, os meios são vários. O que Kardec fala é o seguinte, que os leitores de sorte, na maioria das vezes, são indivíduos que não têm essa segunda vista. Mas são pessoas que utilizam dessas, vamos dizer assim, dessas formas, com o objetivo de realmente iludir as pessoas que vêm até ela. E aí esses indivíduos falam palavras de duplo sentido, palavras ambíguas, e aquele que é o consulente, que veio se consultar, pela necessidade, faz as interpretações que bem entende. Ele fala que isso é muito comum. Muito comum. São pessoas que não são videntes, especificamente falando, não têm atividade, não têm faculdade anímica nem mediúnica. Porém, há indivíduos que são os tais leitores da sorte que são dotados dessa capacidade de segunda vista. E alguns realmente são. Nossa, Daniel, mas mesmo cobrando por isso? Sim, mesmo cobrando por isso. Eles têm essa capacidade de segunda vista. Né? Só que as cartas, a bola de cristal, a borra de café, enfim, qualquer que seja o meio, serve simplesmente como meio de concentração para essas pessoas atingirem o estado necessário para que esses fenômenos de segunda vista possam ocorrer. Como assim? Explica direito isso. Por exemplo, um indivíduo que faz a leitura das cartas do tarô, vamos dar um exemplo. Quando ele está jogando as cartas ali, ele se abstrai do ambiente que está ao redor dele. Ele foca o seu pensamento, a sua concentração naquelas cartas. Só por causa disso, já dá aquele leve desdobramento. Já dá aquela saidinha do corpo. Ele não cai no estado sonambúlico. Mas um leve desdobramento já é suficiente para ele já adquirir certas capacidades que ele não tem estando dentro do corpo. Então, o que a carta está sendo ali, nada mais é do que um instrumento para provocar o fenômeno. Idem, bola de cristal, idem, leitura da borra de café, enfim, qualquer coisa. Simplesmente para provocar o fenômeno. Sempre assim, Daniel? Não. Há exceções. Na Revista Espírita de outubro de 1864 e outubro de 1865, Kardec relata um caso de um indivíduo que ele denomina como sendo o vidente da floresta de Zimmerwald. Quem tiver a Revista Espírita em casa, busca isso daí. Outubro de 64, outubro de 65. Né? Os chamados espelhos mágicos. Ele relata o caso do indivíduo que morava sozinho numa cabana nessa floresta aí de Zimmerwald, né? Se não me engano, próximo da fronteira entre França e Suíça. E que esse indivíduo,
fazia a leitura de acontecimentos, né, que estavam ocorrendo à distância, ou até mesmo falava sobre o estado de saúde dos outros, ou até mesmo, né, previa coisas, sabe como? Olhando no fundo de um copo, vazio. Então ele precisava pegar um copo vazio, tinha que ser um copo específico, não era qualquer copo. Ele colocava o copo em cima da mesa, ele focava a visão dele no fundo do copo, e ao cabo de alguns minutos ele entrava nesse estado de transe. Sabe aquele estado, né, que a gente vê até nos filmes, em que a pessoa fica com o branco dos olhos, né? A visão volta para dentro? Então ele entrava nesse estado de semi-sonambulismo. E aí ele começava a falar coisas, entendeu? Que interessavam-se àquela pessoa, que ia lá consultar com ele. De início, o que Kardec pensou? Esse copo aí está servindo somente como meio de concentração. Né? É que ele, algum tempo atrás, de certo, achou que aquele copo era fundamental para acontecer o fenômeno, mas na verdade não é. Funcionava só como meio de concentração e nada mais. O vidente se acostumou com aquele copo. E, gente, não era bem assim, não. Depois de interrogar alguns espíritos a respeito desse caso, um deles fala o seguinte para Kardec: olha, o copo ele é necessário para o fenômeno acontecer. Porque o copo detém uma certa estrutura no seu fundo, um certo contorno, o vidro tem uma certa espessura, e isso gera um certo tipo de reflexo que penetra pela vista do vidente em si, em questão, atinge o sistema nervoso e provoca o desprendimento parcial do espírito. Olha que interessante. Quer dizer, qualquer outro copo não teria a concavidade necessária, nem a espessura necessária para fornecer o reflexo luminoso necessário para provocar nele o estado de desprendimento. Então era necessário. Né? Se você pegasse, por exemplo, um outro vidente e desse esse copo para o outro vidente, não funcionava. Não funcionaria. Funcionava só para ele, só para aquela pessoa. Aí você me pergunta, nossa, se aquele copo quebrar? Aí o indivíduo teria que talvez arrumar um outro copo com as mesmas características, para provocar nele esse estado. Testando em várias coisas. É o que Kardec fala, que a ciência deu a esse fenômeno o nome de hipnotismo. Né, que pode ser tentado com vários objetos luminosos. Né? Pode ser uma superfície lisa de um vidro, pode ser uma superfície lisa de algum metal, pode ser algum cristal, qualquer coisa assim, mas que não acontece com qualquer pessoa. Somente para aquela que tem a predisposição para isso, a predisposição orgânica para isso. Né? Você pode tentar, mas pode ser que contigo não aconteça rigorosamente nada, porque você não tem a predisposição orgânica para isso. Mas em alguns isso acontece, né? E talvez tenha que ter uma certa estrutura suficiente ali para provocar o fenômeno. Então, no hipnotismo, o que acontece? Acontece um fenômeno de desdobramento. Seja parcial, ou seja um pouco mais completo do espírito do indivíduo, da alma da pessoa. Né? Só que ao invés de falar sonambulismo, ao invés de falar magnetismo, a ciência deu um nome mais científico, mais pomposo. Hipnotismo, né? Que é o estado de hipnose, em que o indivíduo alcança um certo sono. Uai, e o que é o sono? Senão consequência natural do desdobramento da alma. Então, quando a gente vê nos desenhos, nos filmes, né, aquela vidente com a bola de cristal, em alguns casos ela não tem segunda vista coisíssima nenhuma, está lá só para provocar um climinha para a pessoa, né? Fala palavras de duplo sentido, né, para a pessoa ficar toda, né, entusiasmada, e ela interpreta do jeito que ela quer. Ou pode ser que realmente ela tenha um fenômeno de segunda vista. E que aquele cristal talvez desperte nela o desdobramento parcial. Kardec fala, em outubro de 1865, no artigo, que ele não sabe ainda direito qual é o fenômeno fisiológico, ou seja, o que acontece no cérebro que provoca o desdobramento. Né?
Hoje, decorridos mais de 100 anos, né, aí talvez nós tenhamos melhores condições de avaliar isso daí. Eu estava pensando nisso, né? E existe uma certa hipótese que passa pela pineal. Os pesquisadores da pineal, que tem essa visão, essa vertente mais religiosa, né, mais espiritualista, descobriram que a pineal produz uma substância que eu já tinha até falado aqui para vocês, que é a mesma substância que está no chá do Santo Daime, na ayahuasca, né? Essa substância de metiltriptamina, DMT, segundo hipóteses de pesquisa, seria a substância provocativa do fenômeno de desdobramento perispiritual. Quer dizer, o indivíduo que tem a facilidade em sair do corpo, que tem a facilidade em ter a segunda vista, ou o sonambulismo, ou tem a facilidade em sair do corpo e entrar em contato com gente desencarnada, seria aquele que produziria maiores quantidades dessa substância no seu corpo pineal. Lembra que eu até sugeri a vocês para assistirem uma palestra no YouTube do Dr. Décio Iandoli Jr., em que ele fala muita coisa a respeito da dimetiltriptamina. Muita coisa a respeito dessa substância. Daniel, isso é cravado mesmo, é certeza? Não. Ainda as coisas estão caminhando meio que no terreno das hipóteses, mas tudo leva a crer que seja isso. Na época de Kardec, o que os instrutores da codificação falaram? Que a mediunidade tem as suas raízes no corpo físico. Quer dizer, alguma coisa de orgânica tem. O palpite desses pesquisadores aí, que essa coisa orgânica são algumas unidades-força, no dizer de André Luiz, que são produzidas pela pineal. Fala, Paulo. É que a pineal está até intimamente ligada com o hormônio do sono, né? A melatonina, exatamente. Um dos outros hormônios que a pineal produz é justamente a melatonina, né? E justamente nessa fase desse hormônio vai produzir o desdobramento. O desdobramento do indivíduo. Quer dizer, talvez aí estejam as raízes orgânicas da mediunidade. Olha só, então o que pode estar acontecendo no caso do vidente aqui? Talvez esse fluxo luminoso que entra nos olhos dele e atinge o sistema nervoso central seja o fluxo necessário para poder induzir a pineal a produzir maior quantidade dessa substância, que leva o indivíduo a daquele deslocamento do corpo. Só um segundinho. Fala. Nessa questão do desdobramento, né, nós temos muitos grupos de pessoas que fazem várias experiências. E algumas pessoas vão utilizar efeitos sonoros, deve ter visto na internet de hertz, né? Coloca uma musiquinha lá, uma certa frequência. Tem outros que utilizam algumas substâncias químicas, como chá de Daime. E tem outras pessoas que utilizam efeitos luminosos. Então, acontece uma coisa muito curiosa. Eu já fiz alguns treinamentos projetivos, experiências próprias. E quando eu faço deitado em casa, com a janela aberta, durante o dia, no sol, eu entro no estado de catalepsia. Olha só. É uma sensação tão ruim, tão horrível, que eu nunca consegui sair dela. O pessoal diz, porque você tenta relaxar, ficar calminho, mentaliza uma luz percorrendo um pouco de impulso, você faz o corpo. Só que a gente fica tomado pela emoção de nervosismo, de medo. E é horrível, você não pode ficar pelo olho, você fica meio grudado, assim, essas coisas grudando. Então, um fenômeno luminoso provocando uma experiência, só que não tem como a gente afirmar que... No caso da experiência contigo, uma experiência similar ao do vidente aqui, quer dizer, é um efeito luminoso que provoca um estado de desdobramento perispiritual. Mas como você mesmo disse, para o pessoal de casa entender, efeitos sonoros também podem provocar essa indução e o uso de substâncias químicas também. Daniel, primeiro eu quero saber se a intuição não é dupla vista. E depois, como que a pessoa sabe se ela tem dupla vista ou se é por meio mediúnico que está vindo uma informação? Então, primeira pergunta sua, intuição é dupla vista? Não. Por quê? Porque a dupla vista é uma faculdade anímica, da própria alma encarnada. A intuição seria o quê? Seria algum pensamento proveniente de algum irmão desencarnado que alcançaria teu campo mental. Você tem a intuição de que aquilo vai acontecer. Pode ser isso daí, tá?
A segunda pergunta é como distinguir se aquilo que está acontecendo, se aquele fenômeno é um fenômeno de segunda vista ou é algo relacionado a algum desencarnado. Muito difícil de distinguir, às vezes, uma coisa da outra. Porque como são fenômenos frequentemente mistos, não dá para saber direitinho em que ponto termina a ação anímica e começa a ação mediúnica, e vice-versa. Né? Kardec dá o exemplo de um indivíduo que era garçom, tinha 14 anos. Um indivíduo que não sabia ler nem escrever, mas que entrava num transe sonambúlico e diagnosticava doença nas pessoas. E receitava medicamentos. Uma das sessões todas lá, ele só diagnosticava as doenças, mas não receitava medicamento. Aí foi perguntado para ele, ele estava em estado sonambúlico, mas por que você não está, né, dando medicamento para as pessoas? Ele falou assim, olha, o meu anjo doutor não está aqui. Mas como assim anjo doutor? Ah, é um espírito que me ajuda a dar o medicamento correto para aquelas pessoas, porque eu não tenho essa capacidade. Então, está vendo? Aí você vê um fenômeno misto. A capacidade de ver a doença, o desequilíbrio orgânico, era do indivíduo sonâmbulo. Mas a capacidade de receitar o medicamento não era dele. Ele não tinha essa capacidade. Vinha de algum desencarnado. Então é meio complicado definir o que é nosso e o que não é. Ainda mais porque no fenômeno de segunda vista, como o indivíduo está parcialmente desdobrado, ele pode adquirir certos conhecimentos que são dele, mas que estão abafados quando ele está totalmente vinculado ao corpo. Então, como saber se aquele conhecimento é dele mesmo ou vem de um desencarnado? Complicado, tarefa difícil. Quando a gente fala assim de sonambulismo, até falando de sonambulismo de clarividência, a tendência chegou a comentar de pessoas que cobram por isso. Onde que fica o mentor perante essa parte onerosa, a essa veracidade? E uma segunda pergunta seria, no caso assim, desses amuletos, digamos que nem o copo, que nem a bola de cristal, e muitas pessoas que usam aqui a Ouija, por exemplo. A tábua, Ouija, né? Bom, a primeira coisa com relação ao mentor espiritual, com relação ao indivíduo que tem essa faculdade mediúnica ou faculdade anímica, mas vende, né? Ora, o que o mentor espiritual pode fazer nesse caso? Eles impõem a vontade deles? Não. Eles vêm, eles orientam, eles aconselham, eles podem, por exemplo, fazer direcionar aquele indivíduo boas companhias, boas leituras, boas orientações, mas se o indivíduo desejar prosseguir esse caminho do comércio, os mentores espirituais pouco podem fazer. Aí o indivíduo vai se envolver com espíritos de baixo nível evolutivo e talvez um pouco mais para frente, não é raro o indivíduo perder aquela faculdade anímica ou mediúnica. No livro Libertação, André Luiz descreve um caso desse, né? Em que a moça, Margarida, o nome dela? Acho que é, né? É levada para um vidente que realmente tem a capacidade de sair do corpo e verificar a doença do indivíduo, e isso ele é auxiliado por uma equipe de espíritos. Só que como ele cobrava, os espíritos que o assessoravam eram de baixo nível evolutivo. Quer dizer, o fenômeno estava ali presente, era um fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico. Como ele cobrava, não tinha nenhum respaldo espiritual superior. Então ele podia muito bem ali errar, né? Ou até dar conselhos prejudiciais, nocivos ao indivíduo que ia até aquela consulta. E foi o que aconteceu no caso de Margarida. Né? Segunda pergunta, esqueci. Vai chegando a idade, eu vou esquecendo fácil mesmo. Da tábua Ouija. O que é aquela tábua? Né? Havendo realmente algum fenômeno ali, é um fenômeno de efeitos físicos. Porque a gente percebe que tem o alfabeto, né? Tem as palavras sim e não, né? E existe ali uma espécie de cunha, né? Ou agulha, em que o indivíduo deposita os seus dedos, entra em concentração e faz perguntas. E aí as palavras vão se formando, né? Para isso acontecer, tem que ter um médio de efeito físico, para doar o ectoplasma necessário, a fim de que algum desencarnado haja naquela matéria, provocando o fenômeno. Né? Mas como normalmente isso daí é induzido pela curiosidade, e simplesmente pela curiosidade, os espíritos que se manifestam através disso são espíritos curiosos. Curiosos não, de baixo nível, brincalhões, né? Ou até francamente nocivos, que vão falar coisas do tipo, você vai morrer amanhã,
ou eu sou o diabo, né, vou te perseguir para o resto da vida, ou iludindo o indivíduo. Olha, se você cavar 3 metros no seu quintal, você vai encontrar um tesouro escondido, e coisas desse tipo. Né? Mas havendo veracidade no fenômeno, é um fenômeno de efeitos físicos, mediunidade de efeitos físicos. Sim, quem mais? Você, Andressa, o que quis? Não? Ok, sim, fala. O que se tem hoje a respeito do que se formulou sendo a pineal a sede do espírito? Descartes já falava isso, né? René Descartes já falava que a sede da alma era essa glândula aí. Na verdade, não é que o espírito more ali. Na verdade, a pineal é como se fizesse um meio de campo, né? Entre a atividade mental, que é própria do espírito, e a atividade física, orgânica. Através daquilo ali, daquele ponto de contato em que a alma agiria sobre o corpo físico. Então é como se ela, entre aspas, morasse ali. Mas na verdade não é uma morada literalmente, ipsis literis, né? É um momento ali de conexão. Tem muita coisa legal sobre a pineal. Ok? Bom, falamos muita coisa a respeito de dupla vista, desdobramento e o futuro. Será que dá para conhecer o futuro? Né? Como será o amanhã? Responda quem puder, né? Não é mesmo? Tem até uma música de samba assim, né? Um samba assim. Um samba enredo, né? O conhecimento do futuro. Todo mundo gostaria, né? Mas Kardec coloca aqui como sendo um presente funesto. E a gente coloca aqui como sendo um presente de grego, conhecer o futuro. Já pensou se a gente conhecesse o futuro? Tudo que fosse acontecer com a gente conhecesse nitidamente? Gente, as coisas não seriam legais, não. De modo algum. Cada um de nós tem uma missão a cumprir aqui na Terra, correto? Uma missão consigo mesmo, de crescimento espiritual, e uma missão no meio onde você está inserido. Imagine se você conhecesse o futuro. Se você soubesse que determinado tipo de empreendimento seu, com certeza ia dar certo. Você tem essa certeza porque você viu o futuro e viu ele dando certo. O que você ia fazer frequentemente no nosso nível evolutivo? Ah, vai dar certo mesmo? Não vou fazer nada. Você cruza os braços. Porque você sabe que o negócio vai chegar. Só que tem um detalhe. O futuro depende das ações do presente. E se você cruzar os braços, o que vai acontecer? O futuro que você viu não vai acontecer. Então, a sua missão pessoal e a sua missão no meio social onde você está inserido, automaticamente fica bagunçada. E o outro também, o outro lado. Imagina você sabendo que no futuro alguma coisa muito ruim vai acontecer. O desânimo e o medo iam tomar conta da tua alma. É a mesma coisa. Você não iria mobilizar as suas forças. Então, o conhecimento do futuro seria algo funesto e prejudicial, né? Pelo menos para a imensa maioria das pessoas. Ah, mas tem pessoas que conhecem o futuro, que deduzem o que vai acontecer. Isso existe? Isso existe, gente, mas não com a facilidade que muitos creem. O que Kardec fala aqui? Qual que seria a relação entre a dupla vista e o conhecimento do futuro? Ele fala o seguinte: na dupla vista, o indivíduo não está mais ou menos desdobrado? Está mais ou menos desdobrado. Ele não adquire algumas capacidades que ele não tem dentro do corpo? Adquire essas algumas capacidades que ele não tem dentro do corpo. Então ele pode julgar as coisas de um jeito melhor. Ele enxerga as circunstâncias, as situações de um jeito diferente, mais aprimorado. E dali o que ele faz? Ele deduz as consequências. Então, em muitas situações de previsão do futuro, principalmente aquelas de ordem mais pessoal, o indivíduo que é o vidente, que enxerga o futuro, nada mais, nada menos que ele está fazendo? Ele está avaliando as situações presentes e deduzindo as consequências dessas situações presentes. Nada além disso. Ele não adivinha, ele faz deduções lógicas. Coisa que nós podemos fazer. Só que dentro do corpo, a nossa maneira de enxergar a vida é diferente, é distorcida.
né? Muitas variáveis entram nesse jogo aí. Fora do corpo, nós estamos vivendo um pouquinho mais a vida espiritual. Então, nossa visão das coisas é aprimorada. A gente deduz melhor. Então, ele fala que a visão do futuro é mais ou menos assim. Ele dá até um exemplo. Imagina que você está no alto de uma montanha e você vê um indivíduo numa carruagem. Naquela época dele, carruagem. Vamos atualizar, né? O sujeito num carro. Está no alto de uma montanha, você vê todo um vale assim, né? Ali embaixo, né? E você vê uma estradinha ali, e essa estradinha lá na frente desemboca num precipício. De repente, você vê um carro trafegando para aquela estrada. Você já previu o futuro, né? Previu. O que vai acontecer? Dali a tanto tempo, aquele carrinho vai descer o precipício. O cara que está dentro do carro, dirigindo, não está vendo nada de precipício. Por quê? A visão dele é circunscrita ao ambiente. Às árvores, né? Aos vales, às montanhas. Ele não está vendo o precipício que está ali na frente. Aí imagina que você entra em contato com esse sujeito. Ó, para o carro, está um precipício ali na frente. Se você prosseguir, você vai acabar caindo. Tu vai morrer. Aí a pessoa que recebeu essa ligação, tu fala assim, nossa, você previu o futuro. E, na verdade, ele não previu coisa nenhuma. Ele viu as consequências daquele presente ali. Nada mais, nada menos além disso. E se a pessoa resolver o seguinte, você está brincando comigo, precipício, coisa nenhuma, conheço bem essa região, ele pode decidir continuar dirigindo o carro. E aí ele vai cair no precipício. Então, o que se faz nessas previsões de ordem mais pessoal é mais ou menos isso daí. Né? E em muitas situações, se a gente mudar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas ações, o futuro automaticamente está mudado. Mas isso em ordens mais pessoais. Né? Diferente daquelas previsões que envolvem outras pessoas. Por exemplo, um acidente de avião. O naufrágio de um navio, uma guerra, onde envolve muitas pessoas. Aí, o que existe nesse caso é a interferência de seres de condição evolutiva superior, que são sabedores desses acontecimentos, né? De um resgate coletivo por meio de um tsunami, por exemplo, né? E que joga essa informação nas mentes das pessoas suscetíveis. Qual que é o vidente mais famoso de todos os tempos? Nostradamus. Michel de Nostradamus. Antônio Carlos, esclarece para nós. Como que o Nostradamus enxergava o futuro? Que objeto que ele usava? Lembra? Uma bacia d'água. Ele fazia isso. Mas aí não entra o exemplo do copo? Aí entra o exemplo do copo. Entra o exemplo do copo. Nostradamus pegava uma pequena bacia, enchia de água, com água, né? E olhava o fundo daquela bacia. Possivelmente com reflexos luminosos, ainda mais por ser de prata, metal. Então, talvez aqueles reflexos luminosos agissem na região cerebral dele, na nossa teoria aqui, minha nada, né? Dos cientistas, liberaria aquela substância no cérebro, fazendo ele dar aquela desdobrada. E ali ele entraria em contato com o quê? Com aqueles seres superiores falando para ele a respeito dos prováveis acontecimentos futuros. E assim ele descobria o que ia acontecer. Né? E muitos acontecimentos, claro, já estão previstos e programados há muitos milhões de anos. Um exemplo, a nossa Terra passando de um grau de provas e expiações para regeneração. Vocês acham que isso foi decidido assim de 50 anos para cá? Não, é uma coisa que há milhões de anos está planejado. Né? O momento é esse. Nós talvez não saibamos direitinho a data, mas o momento é esse. Então, algum espírito sabedor desse planejamento poderia passar para algum médium vidente de 4.000 anos atrás o momento que nós estamos vivendo agora. E esse médium vidente, usando dos seus conhecimentos, das suas limitações intelectuais e culturais, falaria desses momentos do seu modo de ser, do seu jeito. Por aí a gente tem a explicação da linguagem enigmática, simbólica, intrincada, que João Evangelista usou quando escreveu o Apocalipse. Não é? Usando as suas limitações. Né? Quando se fala, por exemplo, em
pássaros vomitando ovos de fogo. Nossa, que futuro que é esse, gente? Diabo de pássaro que é esse? O vidente que viu isso, viu o quê, gente? Viu o avião lançando mísseis. Mas na idade mental dele, nos conhecimentos, na cultura parca dele, o que é mais próximo a um avião? Um pássaro. E o que são aqueles mísseis? O que um pássaro faz? Bota ovo. Né? Pássaro vomitando bolas de fogo. Né? Quando está presente no Apocalipse, por exemplo, e eis que viu uma grande montanha de fogo jogada ao mar. O que será que ele poderia estar falando? Da explosão atômica de 1945, Hiroshima e Nagasaki? Uma grande montanha de fogo lançada ao mar, né? Enfim, essa linguagem simbólica e intrincada está muito relacionada com as limitações da época. Por isso que a gente pega aquilo lá, talvez, para interpretar, cada qual interpreta de um jeito. Se você abrir a internet em busca de especialistas para interpretar, né, o Apocalipse ou Nostradamus, as centúrias, nossa, você encontra as interpretações as mais díspares possíveis. Algumas são interessantes, outras uma viagem só. Né? Mas tudo isso se relaciona àquilo que a gente está vendo aqui. No fundo, tudo isso mostra o que para a gente? A presença de algo em nós que não é matéria. De um ser espiritual. A lição que fica mais profundamente arraigada em tudo isso que a gente estudou até agora é a existência de um ser espiritual, imortal, que não restringe as suas ações ao corpo físico e não fica restrito a esse corpo físico. Muito pelo contrário. Sempre que ele tem oportunidade, ele dá uma escapadela do corpo. Seja de um modo natural e espontâneo, seja através das induções. Mas ele busca essa liberdade. Porque fora do corpo nós somos mais livres. Fora do corpo nós temos capacidades mais ampliadas. Temos acesso a conhecimentos que nós estocamos em vidas passadas. As sensações são mais nítidas. O corpo abafa tudo isso. É necessário para o nosso aprendizado. Mas ele abafa tudo isso aí. É uma prisão necessária, mas não deixa de ser uma prisão. Dentro desse assunto de previsões do futuro, tenho certeza que já aconteceu com alguém aqui. De repente você está conversando com alguém, aí você, de repente, dá aquele estalo. Ué, mas peraí, parece que eu já vivi isso aqui, parece que eu já passei por isso. Conversando com um fulano que estava vestido com aquela roupa e ele falou aquela frase. Né? Ou você está andando na rua, de repente vira uma pessoa na esquina, vestido com uma determinada roupa, gesticulando de tal modo, você tem aquele estalo. Mas peraí, eu já vi essa cena acontecer. É o famoso déjà vu. Nossa, Daniel, será que até isso estava programado? Não. O nosso planejamento reencarnatório não é tão minucioso assim. Não vai nesses mínimos detalhes. Já imaginou? Eu peguei esse marcador de livro. Peguei esse marcador de livro agora, coloquei aqui, ó. Nossa, já estava planejado antes do meu reencarne, que nesse exato momento, nesse horário, nesse dia, eu ia pegar um marcador e colocar aqui? Claro que não. Óbvio que não. Já pensou? A gente seria puro robô, né? Puro robô, sem livre-arbítrio nenhum. Mas aí você me pergunta, pô, mas então qual que é a explicação desses fenômenos todos? Se tudo não está certinho, organizado. Sabe o que acontece? Olha o que acontece, coisa mais interessante. Os nossos mentores, os espíritos que gostam de nós, a fim de colocar no nosso espírito aquela sensação do maravilhoso, aquela sensação de que existe algo fora da matéria, eles podem combinar certas situações fora do corpo, a fim de que elas se concretizem dentro do corpo. Então, elas podem, por exemplo, induzir certas pessoas a falarem certas frases e a vestirem certas roupas, a fim de que induza no nosso coração, na nossa alma, aquela sensação de algo maravilhoso, de algo sobrenatural, algo que transcenda a matéria. Nada mais, nada menos do que isso. Ou eles nos dão sugestões chamadas de sugestões pós-hipnóticas.
fora do corpo, eles nos induzem por um mecanismo semelhante ao hipnotismo, que nós façamos determinada coisa. Aí quando a gente entra de volta no corpo, a gente não se lembra de nada disso, e automaticamente a gente vai fazer aquela coisa. E aí nos vem aquela sensação, nossa, mas peraí, eu já fiz isso antes. E já mesmo, isso foi tudo bolado, quando você estava fora do corpo. E isso acontece para te dar aquela sensação do maravilhoso, do, entre aspas, sobrenatural, de que a vida não se restringe a esse corpo físico. Chique, né? Tem um livro que eu recomendo a vocês, que é o melhor, que fala sobre isso tudo, que fala sobre premonição. Chama-se Fenômenos Premonitórios. O autor é Ernesto Bozano. Na área, não existe livro melhor do que esse. Pelo menos que eu conheça, né? Um outro livro dele, fantástico também, na área eu também não conheço melhor, chama-se Enigmas da Psicometria. Né? Para quem gosta, né, daquela vertente mais científica do espiritismo, Bozano é um prato cheio. Excelente cientista. Nesse livro tem um caso que eu acho absolutamente fantástico. Ele cita uma médica, uma animista, em que ela pega uma bolota de carvalho. De Carvalho. E ela começa a rever todas as situações desde quando surgiu a bolota de carvalho. Provavelmente há alguns mil ou milhares de anos. Né? E curioso que, da onde foi parar essa bolota, que antigamente tinha sido uma mina de carvão, ela relata algumas situações que tinham acontecido nessa mina de carvão só depois eles foram descobrir. Que é na verdade. Enigmas da Psicometria, nesse livro. Nesse livro também, eles dão a essa médium um fragmento de pedra que ela não sabia, mas que era de um meteorito. E ela descreve, gente, olha que coisa interessante, o espaço sideral e as sensações alternadas de frio e de calor, né, quando aquele meteorito passeava pelo cosmos, até cair aqui na Terra. Esse livro, Enigmas da Psicometria, do Bozano, tem cada caso que te deixa boquiaberto. São livros que a gente deveria estudar com maior profundidade. Tem PDF, tem. Baixei tudo no meu celular, está tudo baixado lá. Do Bozano também. Né? Antigamente, para preparar os meus estudos e tudo mais, eu pegava um tanto de livro. Hoje em dia está tudo no celular. Né? Ficou muito mais fácil de buscar, fazer as anotações. Daniel, só uma consideração. Fala aí. Esse tempo atrás eu tive felicidade e felicidade. Eu peguei o livro, Chico tem escrito embaixo dele. Ela estava lendo lá, tinha uma parte, acho que uma coisa está errada. Já tive isso também. Aí eu peguei o livro físico, comparar. Estava diferente. Faltando um pedaço, estava alguma coisa trocada. Alguma coisa trocada. Isso daí já aconteceu também, já vi isso aí. Né? Tem que ficar sempre com um pezinho atrás. Daí a importância de ter um conhecimento básico de Kardec para a gente não se deixar ludibriar por coisas desse tipo. Porque aí, para ser facilmente enganado, de propósito ou não, não se sabe, né, o Anderson? Aí a gente se precave melhor. Ok? Perguntas, observações, dúvidas, comentários? Semana que vem, telegrafia e fotografia do pensamento. Será que dá para fotografar o pensamento de alguém? Já ouviram falar de um grego chamado Ted Sérios? Já ouviram falar? De décadas atrás. Não sei precisar bem se é a década de 60 ou 70. Interessantíssimo. O pessoal pegava uma máquina fotográfica, né, encostava a objetiva na testa dele. E ele fixava fortemente numa imagem. Né? E aí, batia a foto. Depois de revelar, aquelas máquinas antigas, né, não era máquina digital, aparecia na imagem aquilo que ele estava pensando. Mostrar na TV. Na TV? Ted Sérios é o nome dele. Né? Não sei se é exatamente isso que Kardec fala nesse capítulo aqui, mas queira ou não queira, é uma fotografia do pensamento. Semana que vem, vamos comentar muito a respeito disso aí. Ok? Fechando os nossos olhos, relaxando o corpo, buscando focar o pensamento no agora. Vamos agradecer a Deus a oportunidade do aprendizado. Do aprendizado que nos maravilha.
do aprendizado que nos mostra a realidade espiritual na qual estamos inseridos. No conhecimento dessa verdade que acaba com os grilhões que nos aprisionam a um passado de vícios, dores, enganos e superstições. De um conhecimento que nos faz vislumbrar um futuro de paz, de harmonia e de total integração com o universo que nos rodeia. A doutrina espírita, mostrando tudo isso, fortalece o nosso ser. Faz com que vençamos o medo e nos dá a necessária coragem e força morais suficientes para vencermos os desafios necessários ao nosso aprendizado e avançarmos resolutos rumo à perfeição espiritual. Que Deus abençoe os nossos esforços. Que assim seja.